Damos continuidade à leitura do livro Moradas Espirituais. Como nós sabemos, um livro que descreve a visita a 20 colónias espirituais localizadas sobre o Brasil. Visitas essas que foram feitas em desdobramento durante o sono pela médium Vânia Arantes Damo, acompanhada pelo espírito Joaninha d'Arc. Foram 20 colónias visitadas, em cada 15 dias, um trabalho que foi recente, ou relativamente recente, uma vez que estas visitas foram feitas entre junho de 2001 e março de 2002. Então, nós sabemos que, seja qual for a morada que nós habitemos, e agora estamos a habitar esta morada terra, nesta nossa condição de espíritos encarnados, embora aqui conosco estejam muitos irmãos nossos desencarnados, estamos a habitar este mundo em diferentes manifestações vibratórias. É sempre por afinidade que nós estamos na nossa casa espiritual. E, no caso das moradas espirituais, nós aí estaremos por afinidade ou, como vimos logo no início, a pedido de algum familiar nosso. Então, hoje vamos sentir essa experiência de penetrar duas colónias, das quais já se aperceberam, com certeza, dos títulos. A primeira, do Rouxinol. Ela está sobre o Maranhão, podendo estender-se ou não além dos limites que aqui aparecem assinalados. E tem um subtítulo, esta colónia, ou aparece aqui algo que nos fala de magnetismo. E como percebemos, do Rouxinol é o magnetismo da sonoridade. Fica no norte do Brasil, no estado do Maranhão, em região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades se aproximam ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul de São Raimundo das Mangabeiras, a leste da represa da Boa Esperança, na divisa com o Piauí, e a oeste de Nauru. Tem o formato de um pássaro com as asas abertas. Uma relva muito verde e macia cobre toda a colónia, sendo difícil ver o chão. Há regatos de água cristalina, rasos, nos quais se vêem pedrinhas de cores variadas, formando o leito, visíveis em toda a sua extensão e em todos os regatos. Eles desenham a colónia, fazendo contornos interessantes. As árvores obedecem a um padrão artístico, muito bem cuidadas no seu formato, que varia de uma parte para outra. Nota-se com facilidade a presença de muitos pássaros, todos da família dos leterídeos, entre eles destacando-se os rouxinóis, que se fazem ouvir em toda a parte da colónia com seu cantar suave e sonoro. Há uma profunda sensação de paz na colónia, como naturalmente ocorre em uma estação de repouso para a recuperação de energias. Ali estão espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou tiveram morte súbita, com perda de sangue, o plasma da vida. Seus prédios são construções simples na estrutura, mas artisticamente trabalhados em alto relevo, com pinturas e decorações que encantam e chamam a atenção. Alternam-se prédios de 1 ou de 2 andares e se espalham pela relva, sem obedecer a um traçado determinado. No centro da colónia, obedecendo ao seu formato, há um canteiro repleto de flores variadas e contornado por árvores frondosas, constituindo um ambiente inesquecível a quem ali vai. Contornando o canteiro,
Estão espalhados confortáveis bancos e, entre as folhas das árvores, há espaços deixando passar os raios solares, que fazem um jogo de luz no ambiente como se estivessem irrigando as flores. O regato completa o cenário, fazendo brilhar as pedras do seu leito com reflexos solares. A colónia é de porte médio. A limpeza ambiental da colónia é feita por pássaros. A terapia é feita utilizando o canto do rouxinol. No futuro, os benefícios desse canto serão avaliados para o equilíbrio físico-mental, devido à influência benéfica que há no magnetismo da sua sonoridade. A um observador atento, essa parte central da colónia retrata Jesus, numa imagem sempre presente, sem contornos específicos, mas emocionantes ao serem descobertos. A colónia recebe muitas excursões espirituais de trabalhadores, espíritos em aprendizagem e também em preparação para o reencarne. Há muito movimento na colónia e vê-se também, como meio de transporte, algo muito parecido com o ultraleve. Voei em um deles e, vendo a colónia do alto, verifiquei sua forma de pássaro, muito linda. A colónia não tem avenidas. Então, podemos ver aqui, tenho pena que não possam ver o feitio, não, porque é muito pequenina a imagem, mas, de qualquer modo, podemos perceber que, de facto, a colónia tem o feitio do pássaro, é toda coberta de relva, é desenhada por regatos, como nós vimos, com rasos, com pedras multicolores, água cristalina, e ela tem diferentes tipos de árvore. Tem pinheiros finos e altos na cauda do pássaro. Numa das asas tem árvores em forma de triângulos, numa outra das asas árvores arredondadas e, na cabeça do pássaro, árvores em forma de L. Como nós podemos perceber, e vejamos a forma do pássaro, quando a médium nos fala do jardim central, ela diz que ele é possível perceber Jesus, os contornos de Jesus. E claro que vemos Jesus de braços abertos, como abraçando-nos. Então, vemos que esta colónia se destina ao repouso, à recuperação de todos aqueles que têm longos períodos de enfermidade no mundo terreno, enquanto encarnados, ou aqueles que, por morte súbita, perdem grande quantidade de sangue e, por isso, ficam também depauperados. Ver como o som, o trinado dos rouxinóis é utilizado como um recurso terapêutico e como nós todos sabemos como nos encanta o trinado das aves. Então, possamos aqui, nos é dito que no futuro todos nós perceberemos com certeza quanto será útil para o nosso equilíbrio físico e mental. O canto do rouxinol e, com certeza, outros cantos que possamos visualizar e sentir esse canto envolvendo-nos e lembrar, como todos nós, com certeza, nos sentimos pacificados na natureza, sempre que ouvimos o canto dos passarinhos. E a 16ª colónia, das violetas, fonte de amparo e socorro. Essa é uma colónia do Brasil Central.
Ela se estende do rio Sucunduri, na Amazónia, ao Parque Nacional do Araguaia, em Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras, no Pará, e pela Serra dos Apiaçás e Alta Floresta, no Mato Grosso. A colónia é toda contornada de violetas. Elas se apresentam por toda a colónia numa mistura de beleza e cores, em canteiros retangulares, quadrados, triangulares, redondos e muitos com o formato da própria flor. Há violetas no ar, como se enfeitassem o ambiente aéreo, e é comum elas virem em nossa direção, afastando-se em seguida, como se brincassem, o que, porém, constitui ali uma forma de tratamento espiritual. Os lagos e riachos acompanham na cor os canteiros de violetas próximos a eles, os quais, junto ao verde da relva, apresentam um cenário de profunda paz e beleza. Existem árvores frondosas. Violetas rasteiras e miúdas contornam bancos e balanços, onde muitos espíritos se reúnem em períodos de busca de refazimento. Outras vezes são arbustos que, em conjunto com uma grande variedade de plantas verdes, dão um toque especial no ambiente. Pela distribuição de suas construções, a colónia tem a aparência de uma cidade planejada, com muito espaço, obedecendo muitas vezes a uma simetria, outras vezes mudando totalmente o seu aspecto. Construções grandes e amplas oferecem acomodações coletivas, onde é grande a movimentação de assistidos e assistentes. Em outras alas, vêem-se também construções pequenas, que são residências de espíritos com bonus hora, trabalhadores da colónia. Música suave preenche todo o ambiente dessa cidade espiritual. É uma fonte de amparo e socorro, em nome do Cristo, aos que, voltando da viagem terrena, são ali recolhidos para o devido atendimento geral. A colónia vem desenvolvendo técnicas voltadas para a cura das enfermidades cardíacas. Nos educandários e laboratórios, espíritos estudiosos do assunto oferecem o resultado de suas pesquisas e experiências, não só aos do plano espiritual, mas também àqueles que na Terra trabalham na área. Isso tem ajudado muito a todos. E, de facto, enquanto dormimos, o nosso corpo repousa sobre o leito, o nosso espírito pode trabalhar, continuar a trabalhar naquela que é a sua pátria, a sua morada essencial, o mundo espiritual. E continua. Na Terra, todo o avanço da ciência médica no setor cardíaco, fruto do trabalho, estudo e esforço de seus profissionais competentes, recebe, direta ou indiretamente, influência positiva dessa colónia, integrando o campo de trabalho desses profissionais enquanto dormem, ou participando diretamente ou por meio da intuição, que no decorrer das próprias experiências determina em momento oportuno a conclusão de todo o trabalho sob assistência espiritual. É o caso dos transplantes de coração, pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas e todo o avanço que a medicina já desenvolveu nesse setor. No plano espiritual, o espírito que desencarna por problemas cardíacos nem sempre se libera da enfermidade com a morte do corpo, e chega também cardíaco ao plano espiritual, necessitando de um tratamento específico para a cura do processo impregnado no perispírito. E as técnicas são as mais diversas, chegando, se preciso for,
ao transplante também. Então, nós já percebemos até por algumas coisas que já ouvimos aqui, mas também por leituras feitas sobre aquilo que acontece nas colónias, que muitas vezes as marcas das nossas doenças ainda vão no nosso perispírito. Então, podemos ser, e somos, como aqui vemos, neste caso, na colónia das violetas, as questões dos problemas cardíacos, podemos ser tratados chegando até ao transplante perispiritual. Os hospitais são imensos e os centros de atendimento intensivo fogem à explicação material. Em convalescença, os espíritos se movimentam pela colónia, onde trocam ideias uns com os outros. Uns lamentam a mudança, ou seja, a morte, que julgam antecipada, e sempre estão em conflito entre voltar para o meio familiar ou permanecer em tratamento, no que são livres para escolher. E outros já começam aí a se interessar por ajudar quem precisa mais, e assim, de assistidos, vão passando a assistentes e acabam integrando o quadro de trabalhadores da colónia. A colónia, no seu todo, é muito bonita. E podemos perceber que, por certo, será, não é? Uma colónia circundada de violetas, cheia de canteiros de violetas, em que as violetas andam pelo ar e vêm ao nosso encontro de forma terapêutica, podemos imaginar. Além disso, vemos também que tipo de trabalho se desenvolve nesta cidade espiritual. Se os hospitais são imensos e os centros de atendimento fogem inclusivamente à explicação material, com certeza é muito intenso o trabalho de recuperação nesta colónia e vemos que ela se dedica às questões do coração. Então, meus irmãos, que possamos ter esta noção de que filhos de Deus, criados com infinito amor que ainda não atingimos, nós estamos sempre sob o seu amparo, sempre sob o seu olhar misericordioso e amoroso. Hoje estamos aqui vivendo no solo da terra um mundo de provas e expiações, em mudança para um mundo de regeneração, habitando um corpo denso, entre iguais, experienciando situações múltiplas que nos permitem aprender conhecimentos diversificados sobre tudo o que nos rodeia e sobre todos os que connosco caminham, mas essencialmente buscando, ansiando o amor, a paz, a harmonia e a alegria em nossas vidas. A nossa ânsia, a nossa busca, nos leva a questionar sobre a vida, sobre nós, sobre o antes e o depois, sobre a imensidão que nos envolve, sobre as aflições que às vezes nos cercam. E assim, com certeza, todos nós, um por um, chegamos a Deus, ao Criador, à nossa condição de criaturas, à nossa semelhança de filho com seu Pai, à compreensão do amor que nos criou, nos ampara, nos sustenta, nos conduz, nos garante a vida a cada instante de vida. Assim sendo, e compreendendo a imortalidade do ser que somos, ainda que com dificuldades inerentes à nossa condição evolutiva, entendemos que o Pai sempre nos concede uma morada para que o nosso percurso evolutivo possa prosseguir no trabalho rumo à perfeição, para que sejamos perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Em que condição estejamos, em casa do nosso Pai,
há muitas moradas, todas com um fim útil, preciso e precioso, portanto, moradas que Ele nos concede sempre, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades e também com as nossas possibilidades de transformação e progresso. Hoje, encarnados, na manifestação mais densa da matéria, precisamos do corpo físico para ajudar o nosso espírito a criar consciência, a evoluir. Amanhã, desencarnados, em manifestação mais subtil da matéria, habitando uma colónia espiritual, continuaremos a trabalhar para o nosso progresso individual e para o progresso coletivo, ansiando, por certo, lá, uma nova oportunidade de reencarnar, corrigir erros, acertar faltas, experienciar de novo a vida terrena para criar de novo mais consciência do ser espiritual que somos, a evoluir. Então, possamos todos nós aproveitar esta dádiva, esta bênção maravilhosa de estarmos a viver aqui, agora, nesta morada, preparando a nossa viagem. Um dia, porque todos partiremos para uma destas cidades que nos aguarda, sabendo que ela nos aguarda de acordo com o ser que somos. Preparemos a viagem e possamos preparar-nos e fortalecer-nos também para ela, recebendo a energia das violetas e a energia dos roxinóis que nos envolvem e toda a luz que nos vem trazida pelos nossos irmãos que vêm até nós nesta hora envolver-nos para nos harmonizar e pacificar.